Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
चक्षुर्मिदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Come and sit down. Translate. नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वृन्दावी तुलसी देव्यै प्रियायै केशवासुता कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्त्ववत्यै नमो. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma. Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj. Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta Srila Naran Goswami Maharaj. And simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam lotus feet of Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj and all senior devotees, all Vaishnavis and presented, all of my respectful guests. Primeiramente, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu mestre espiritual, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Shutra Salta Shishimata Shila Bhaktivedanta Shila Vamana Goswami Maharaj e Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Shutra Salta Shishimata Shila Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, ofereço minhas respeitosas reverências a Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Shutra Salta Shishimata Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Bhakti Rakshak Shri Dadev Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramodipuri Maharaj, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis aqui presentes e a todos os respeitáveis convidados, ofereço minhas mais humildes reverências. So I am very happy to come your place. Which place? What is your name? Radha. Speak few words. Eu estou muito feliz de estar aqui na casa da Radha Dasi e queria que ela falasse algumas palavras. Fala. Sim. Presto as minhas humildes referências ao meu mestre espiritual e a todos nós aqui presentes, devotos, e estou muito feliz de receber todos vocês, já considero todos amigos. Estou muito emocionada, não me sinto nem um pouco qualificada, nem preparada para falar absolutamente nada do meu Gurudeva, a não ser que ele mora no meu coração se derrete por ele. E tomar Harinama, conhecer Gurudeva foi renascer. So thank you for your kindness to give us the chance to speak Harikatha in your place. Eu agradeço pela sua bondade em nos dar essa oportunidade de falar Harikatha na sua casa. But everybody should be intense how to chant holy names and serve Guru and Vaishnavas. Nós todos deveríamos dar muita ênfase em como cantar os santos nomes e como servir Guru e Vaishnavas. Because chanting holy names, actually that is called the perfect bhakti yoga, the devotional service to Lord. E essa ênfase se dá porque cantar os santos nomes, isso é serviço devocional ao Senhor. Perfeito, serviço perfeito. Rupa Goswami Bhakti Rasamrita Sindhu also explained there are 64 limbs of bhakti. No Shri Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami ele explica como existem 64 tipos de bhakti. That is called if you really to enter into spiritual life, you have to first
take shelter lotus feet of Guru. That is called Adu Guru Padashray. First taking shelter lotus feet of Guru. São 64 processos, né? E primeiro, se você quer entrar na vida espiritual, você deve tomar abrigo aos pés de lótus de um Guru fidedigno, Guru Padashraya. Then second, that is called Diksha, Shiksha, Visrambeno, Guru Seva. Then have to receive initiation, Diksha mantra from Guru and learn some Shastra and serve Gurudev, intimacy. Actually, this is the step by step to develop your spiritual life. Então, você deve receber Diksha e Shiksha e Vishrambena Guru Seva. Ou seja, você deve receber iniciação do Guru e você deve estudar os Shastras, adquirir conhecimento e você deve servir o Guru com intimidade. Esse é o processo pelo qual a vida devocional se desenvolve. Dibba Gyanam Jato Daddat Kurjat Papo Sanskayam. Diksha means initiation, Sanskrit word. Diksha means Di or Cha, there are two syllables. Di means Dibba Gyan, transcendental knowledge will come. Cha means to destroy all your unwanted things and especially all your sinful activity destroy from your heart. For this regard, Sanskrit word is Diksha, Dibba Gyanam Tato Daddat Kurjat Papo Sanskayam. In this way, step by step, all your sinful activity destroyed from your heart. E o que é Diksha, né? O que é receber Diksha? Diksha sai dividido em duas palavras, Di e Ksha. Di quer dizer Divigyan, que é o conhecimento transcendental perfeito, né? E Ksha quer dizer que quando você recebe Diksha, você está recebendo um conhecimento perfeito, transcendental, e todas as atividades pecaminosas no seu coração, todos os maus hábitos, né, os anartas, eles estão sendo destruídos. So, in this way, Srila Rupa Goswami Pad very nicely and elaborately, step by step, explain about the 64 limbs of bhakti. Então, Srila Rupa Goswami, ele descreve esses 64 processos, membros de Bhakti, né, processos de Bhakti. Then Srimad Bhagavatam also discourses about 9 limbs of bhakti: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasa Sakkhatma Nivedanam, Ite Pangsar Vita Vishnu Bhaktischedanavalakshana. That means 9 limbs of bhakti: Shravan, Kirtan, Smaran, Pada Sevan, Archanam, Vandanam, Dasa Sakkhatma Nivedanam. Então, o Srimad Bhagavatam, Srila Rupa Goswami falou sobre esses 64 processos de Bhakti. O Srimad Bhagavatam fala sobre 9 processos, né? Que são Shravanam, Kirtanam, ou seja, ouvir, cantar ou falar Harikata. Vishnu Smaranam, lembrar-se do Senhor. Pada Sevanam, você servir os pés de lótus de Vishnu ou realizar Parikram também. Archan, adoração. To worship to Lord. Adorar o Senhor. Vandanam, to stop stuti to fazer orações ao Senhor, né? Dasyam, que Dasa Sakkhatma Nivedanam. Dasa to the servitual mood towards Guru and Krishna. Você desenvolver um humor de serviço em relação ao Senhor Supremo. Sakkha, the intimacy, friendship with Krishna. Sakyam, você desenvolveu um humor de serviço ou de amizade com relação ao Senhor Krishna. Then Atma Nivedan, and you offer your heart to the Spirit of Guru and Krishna. E Atma Nivedan, você entregar o seu coração, se entregar completamente aos pés de lótus de Krishna. Iti Pungsar Pita Vishnu Bhaktisched Navalakshana. They are very clearly explained. In this way, you practice devotional service to Lord with your body, mind and speech. Então, dessa forma, está muito claro explicado nesse verso que a gente deve a gente deve servir o Senhor com nossas palavras, nosso corpo e nossa fala, falar sobre o Senhor, né?
Then Chaitanya Charitamrita also again explain the 5 limbs of bhakti. Então, no Chaitanya Charitamrita ele explica sobre 5 processos de bhakti. Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad Savan, Vasurava, Srimurti, Shraddha, Sevan, Sakala Sadhan, Seshta, ei Panchir, Mukhanga, Krishna Prem, Janmai, Panchir, Alpa Sangha. And Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami again explain the 5 limbs of bhakti. Então, no Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami ele explica esses 5 processos de bhakti. And Sadhu Sangha, always associate with Sadhu and listen Hari Katha. Yesterday I told how Sadhu Sangha is very powerful. Only Sadhu can, pure Sadhu can change your lifestyle. No one can change your lifestyle. Primeiro, Sadhu Sangha. Sadhu Sangha quer dizer você se associar com uma pessoa santa, Sadhu, né? E ontem eu estava falando sobre as glórias de Sadhu Sangha, como somente por meio de se associar, né, se relacionar com o Sadhu, você pode mudar os seus hábitos. Isso pode realmente mudar os seus hábitos. Sadhu Sangha means Samma Grupe Gamanam Iti Sangam. Always follow the footsteps of Sadhu. O que quer dizer Sadhu Sangha? Quer dizer sempre estar seguindo os passos do Sadhu. What is that? Follow his instruction. Ou seja, and listen Hari Katha very carefully. Ou seja, o que é estar seguindo o Sadhu? É seguindo os passos do Sadhu, seguindo as instruções, ouvir atentamente as instruções do Sadhu e seguir. Even Sadhu will speak, what is called? Mundane talk, also listen. Virad Bhagavatamritam Sanatana Goswami Pad explain, because Sadhu speaks even mundane katha, also inside Krishna katha in there. Mesmo que o Sadhu ele esteja falando sobre um assunto aparentemente mundano, você deve ouvir aquilo e guardar aquilo, porque Srila Sanatana Goswami no Brihad Bhagavatamrita ele está explicando que mesmo quando o Sadhu está falando sobre algo aparentemente mundano, na verdade ele está falando sobre algo transcendental. Ele está falando Krishna Katha. Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, and always chant Nam, holy names, with the association of Sadhu. E o outro processo é Nam Sankirtana, ou seja, está sempre engajado em cantar os santos nomes na companhia do Sadhu. Maybe you chant holy names, no strength will come, but when all together chant holy names, then so much energy, shakti, power will come in the world. Talvez, se você cantar os santos nomes sozinho ou sozinha, você não vai sentir gosto ou energia para continuar cantando. Mas se todos estiverem cantando juntos, então vai surgir tanto entusiasmo. Ekaki amar nahi payo bolo harinama sankirtan. Ekaki amar nahi payo bolo harinama sankirtan. Hare tumi kripa kori Sadha bindu diya, tumi kripa kore Sadha bindu diya. Hey Vaishnava Thakur, tumi kripa kore Sadha bindu diya, tumi kripa kore Sadha bindu diya. Deha Krishna namo Krishna Namadhane. Hare Krishna se tomaro, Krishna dite paro, tomaro sakotiyare. Krishna se tomaro, Krishna dite paro, tomaro sakotiyare. Hare amito kama Krishna Krishna bole
तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তো পাছে পাছে আদাই তব পাছে পাছে আই তব পাছে পাছে আদাই তব পাছে পাছে हरे कृष्ण धन पावरसे धाई तब पाछे पाछे कृष्ण धन पावरसे धाई তব পাছে ओ कृष्ण धन पावरसे धाई तब पाछे पाछे कृष्ण धन पावरसे তব পাছে ओ পাছে कृष्ण धन पावरसे धाई तब पाछे पाछे কৃষ্ণ ধন পালনে তব পাছে हरे পাছে कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो तुम्हारो सब सिया কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার শরণ अरे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি भाई तो पाछे पाछे তাই তব পাছে পাছে Bhaktivinoda Thakur very nicely and very humbly sang this song about the glories of Vaishnavas. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele muito belamente, de maneira muito humilde, ele canta essa canção falando sobre as glórias da associação com os Vaishnavas. What is saying? एकाकी अमार नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने. हे Vaishnav Thakur, please give one the sprinkle of Shraddha, faith, and upon towards Krishna, Shraddha bindu diya. Then you give me strength, I can chant holy names. Ele diz, ó Vaishnava Thakur, por favor, me dê uma gota da sua misericórdia, né? Assim eu poderei cantar os santos nomes. Eu terei força para cantar os santos nomes. Without this mercy of Guru and Krishna, any method, we cannot chant holy names. Porque sem a misericórdia de Guru e Krishna, não há como cantarmos os santos nomes. So every day, you very humble, pray to lotus feet of Guru and Krishna. Hey Gurudev, please give me one the sprinkle of mercy upon me. Then my life will be successful. Então, todos os dias nós devemos orar para Krishna, para Gurudev. Ó, por favor, me dê uma gota de sua misericórdia, assim eu poderei cantar os santos nomes. So sadhu sangha, nam sankirtan, bhagavad shravan, and listen, Srimad Bhagavata Kathamritam. Então, sadhu sangha, nama sankirtana e Bhagavat Shravan. Ou seja, ouvir as glórias, ouvir o Srimad Bhagavatam. Then sadhu sangha, nam Bhagavad shravan, Mathura Abhas. Fourth, you have to stay in Braj Mandal, that is called Mathura Abhas, stay in Mathura Mandal. E o quarto, Mathura Vas. Nós devemos residir em Vrindavan, em Mathura. And then fifth, Srimurti Shraddha Sevan, you serve your deities with firm faith. E o quinto, Srimurtir Sadai Sevan. Nós devemos servir as nossas deidades com muita fé. And inconceivable, loving trust, you serve your Thakurji. Nós devemos ter essa confiança amorosa ao servir Thakurji. And Inconcebível. so in this way, Krishnadas Kaviraj Goswami Chaitanya Charitamrita again explain the 5 limbs of bhakti. Then again explain about 3 limbs of bhakti. Então, dessas 5, né? 3 são explicadas. A partir dessas 5, 3 são explicadas. Krishnadas Kaviraj Goswami Chaitanya Charitamrita. So 3, that is called Shravan, Kirtan and Smaran. As 3 que são explicadas, Shravan, when you listen Harikatha. Shravan, ouvir Harikatha, Kirtan e Smaran. Shravan, ouvir, Kirtan,
falar, cantar e lembrar Smaran. বা তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন। Among all these the limbs of bhakti, the topmost bhakti, that is called Nama Sankirtan. And Mas entre todos os processos de Bhakti, qual é o superior? É cantar Nama Sankirtan, cantar os nomes do Senhor. but how will chant holy names? Give up all kinds of offenses, nama aparad. Mas como cantar os santos nomes? Na verdade, nós devemos cantar de maneira pura, abandonando todas as ofensas aos santos nomes. You have to consider 10 offenses of the holy names. Dasavida nama aparad. Quando vamos cantar os santos nomes, nós devemos considerar que existem 10 ofensas aos santos nomes e não fazê-las, não cometê-las. And aparada chari loy Krishna nam anole podaye jaloy. Aparada chari loy Krishna nam anole podaye jaloy. Hare sadhu sangha kori aparada chari sadhu sangha kori aparada chari laya Krishna nam laya Krishna nam. Lakshmana Thakur again explain this way. Aparad chari, give up all kinds of offenses, nama aparad, dhama aparad, seva aparad and Vaishnava aparad. E Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica que nós devemos abandonar todos os tipos de aparad shari, que são Guru aparad, Nama aparad, Dhamma aparad, Vaishnava aparad, Seva aparad. How powerful holy names you try to understand. Once one hunter enter in the forest, hunting the beasts. Então, para vocês entenderem como os santos nomes são realmente muito poderosos, eu vou contar uma história. Certa vez um caçador estava na floresta, ele estava caçando. So when hunter entered the forest, he saw one sadhu, very high class, exalted sadhu, chanting holy names. Quando ele entrou na floresta, ele estava na floresta e ele viu uma pessoa santa, ele viu um sadhu cantando os santos nomes. And chanting holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this way, that sadhu completely absorbed chanting his holy names. E aquele sábio, ele estava completamente absorto enquanto cantava os santos nomes. In the meantime, one tiger came and almost jumped upon him to kill the sadhu. E naquele momento, enquanto o caçador estava olhando, ele viu que um tigre se aproximou, estava se aproximando do sadhu e pulou para atacar o sadhu. Then the hunter, with his bow and arrow, very quick, he killed the tiger. E aí o caçador imediatamente pegou uma flecha e com seu arco ele atirou no tigre e matou aquele tigre. And when that tiger killed his body, left his body, very nice, beautiful themselves body manifested from him. E aí quando o tigre, aquele tigre que estava atacando o sadhu, levou a flechada e morreu, imediatamente do corpo dele saiu uma forma muito bela, de como uma dançarina celestial assim. And that themselves also do parikrama, circulate to sadhu and attain to Vaikuntha Dham. E aquela donzela que apareceu ali, né, saindo do corpo do tigre, fez o parikrama em volta do sadhu, ou seja, circunambulou o sadhu algumas vezes e depois se liberou, né, foi para Vaikuntha Dham. Then hunter, he became surprised. Oh, I killed the tiger. A tiger left body and manifested very nice, beautiful dancer.
E aí aquele caçador ficou intrigado, né? Como assim? Aquele tigre ia atacar o Sadhu e assim que ele abandonou o corpo, depois de eu atirar nele, ele saiu uma bela forma de uma donzela do corpo daquele tigre e foi liberado, né? Foi para o mundo espiritual. Then hunter, he became very upset. Maybe I committed some offenses, aparad. Mas como o caçador não estava entendendo o que tinha acontecido, então ele pensou assim, talvez eu tenha cometido alguma ofensa, né? Algum tipo de ofensa. Then hunter, he came and paid obeisances to lotus feet of Sadhu. You why? This tiger, when he left his body and manifested very nice, beautiful damsel, attained to Vaikuntha. E aí aquele caçador, ele se aproximou do Sadhu, prestou reverências para ele e perguntou como acabou de acontecer, o que aconteceu, o que foi isso que acabou de acontecer? Esse tigre acabou de morrer e aí surgiu uma bela donzela dele, né, do corpo dele, e ela circunambulou você e depois sumiu, foi liberada, foi para Vaikuntha, o mundo espiritual. Then Sadhu explained, actually I was chanting holy names, and my holy name, that is called the Sabda Brahma, transcendental sound, vibration. Enter in the ears of the tiger. When tiger left his body, then he completely liberated from this material world, attained to abode of Lord Vaikuntha. Então, o Sadhu explicou. Acontece que no momento em que aquele tigre abandonou o corpo, eu estava cantando os santos nomes, e esse cantar dos santos nomes é Shabda Brahman, é algo completamente puro e transcendental, e aquilo entrou no ouvido do tigre e ele recebeu um corpo espiritual e pôde alcançar, sair desse mundo material e ir para o mundo espiritual, Vaikuntha. So in this way, Bhaktivinoda Thakur Jayavardhana explained the glories of holy name, the sound of Sabda Brahma, how is very powerful. E assim, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica as glórias dos santos nomes no Jaiva Dharma, as glórias dos santos nomes, como os santos nomes são muito poderosos. So every day we form faith, chant holy names, never give up Guru or never give up Harina. Not only this, you have to practice yourself. In your life many problems will come. That is your personal problems. Actually, why the problems coming? Why? Why? Because you created and that is coming. Então, por isso eu sempre falo, né? Vocês devem cantar com muita fé todos os dias e não podem parar com essas práticas. Vocês nunca devem abandonar Guru e nunca devem abandonar Harinam. Na verdade, problemas, eles sempre vão vir problemas. Por que esses problemas vão vir? Por causa de atividades passadas que nós cometemos, karma, né? You try to yourself, I am the cause of the problem. So this is coming, what to do? Therefore, every action is equal and opposite reaction, what to do? A gente deve entender que todos os problemas que estão vindo, na verdade, eles estão vindo por nossa causa. Nós mesmos causamos isso, né? E porque em algum momento nós fizemos uma ação e essa ação gera uma reação, né? Toda ação corresponde a uma reação no sentido contrário e mesma intensidade. So you faithfully chant holy names every day. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Govinda bolo Hari Gopala bolo, Govinda bolo Hari Gopala bolo, Govinda bolo Hari Gopala bolo, Govinda bolo Hari Gopala bolo. Radha Ramana Giridhari, Giridhari Radha Ramana Giridhari,
por favor, todos se levantem. Fiquem de pé. Maharaj ki jai, Maharaj ki jai, Gurudeva ki jai. Jasomati Nandana Brajavarana Garo Gokula Ranjana Kana
राज बिहारी जीव की जय श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय जय नित्य लाभ वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज की जय नारायण गोस्वामी महाराज की भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय भक्ति प्रभुपाद की भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज की जय शिला गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज की जय भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज की भक्ति उपरी गोस्वामी महाराज की जय रूपान गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंदे ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सप्तवत्यै नमो नमः पंचकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः गौर प्रेमानंदे।